E estamos de volta e vamos conversar agora com o governador da Bahia, Rui Costa, um dos nomes mais importantes da oposição. Governador, obrigada. Ontem nós até anunciamos... Opa, perdemos o sinal? Não, tá aí. Vamos tentar, segura na unha o sinal aqui, produção. Governador, ontem nós até anunciamos a entrevista, não conseguimos falar, mas o senhor está aqui hoje cumprindo um compromisso com o público da CNN, conosco, obrigada. Vamos falar, claro, sobre pandemia, sobre negociação dessa vacina russa que estão tentando testar aqui no Brasil. Mas a gente falou agora há pouco sobre o impacto do auxílio emergencial na avaliação do presidente Jair Bolsonaro, nas classes mais pobres e a influência que ela teve no Nordeste. Tem vários partidos, o senhor está acompanhando, o Centrão agora está oficialmente na base do governo, é o líder do governo na Câmara dos Deputados. Eles estão monitorando e dizem que o auxílio emergencial teve um impacto bastante forte na avaliação que fazem do governo Jair Bolsonaro no Nordeste. Te pergunto, isso preocupa a oposição? O senhor acha que esse movimento ele é duradouro? Ô, Dani, boa tarde, Carol, boa tarde a todos os amigos da CNN. Primeiro, quero cumprimentar o trabalho jornalístico de vocês e também reconhecer o acerto do Congresso Nacional em aprovar este auxílio, depois em renovar esse auxílio e na aprovação, nós acompanhamos todo o debate quando o Executivo Federal, naquele momento, queria apenas o valor de R$200 e o Congresso Nacional, representando o povo brasileiro, fixou em R$600 o auxílio. E ele tem se mostrado importantíssimo para os mais pobres, para aqueles que não conseguiram trabalhar na informalidade nesse período, para aqueles que perderam o emprego. Então, eu diria que ajudou, inclusive, não só a sobrevivência dessas pessoas, mas ajudou manter a atividade, parte da atividade econômica no Brasil inteiro, em especial nas regiões de maior desigualdade social, como é o Nordeste, o Norte e parte do Centro-Oeste brasileiro, o Norte de Minas. Com certeza, toda vez que você faz um programa social de distribuição de renda, as camadas mais pobres são mais beneficiadas. A periferia dos grandes estados, das grandes cidades, e as regiões, especialmente essas que eu me referi, Nordeste, Norte, Centro-Oeste e o Norte de Minas, que reúne aí a maior parte dos pobres ou extremamente pobres do Brasil. Mas eu vou insistir, governador, é duradouro? Esse movimento preocupa o senhor? Porque houve, claro, impacto político, apesar do histórico, e a imprensa acompanhou, nós noticiamos isso aqui pormenorizadamente, a realidade houve o impacto, mudou a imagem que uma parte da população fazia do presidente Jair Bolsonaro. Politicamente preocupa? O senhor acha que esse movimento é permanente? Eu vou repetir que o senhor tangenciou aí como bom político. Não, eu espero que seja permanente, viu? Eu sou daqueles que defendem, acho que a economia brasileira precisa. Ficou claro quando o presidente Lula criou e consolidou o maior programa de transferência de renda do mundo, que foi o Bolsa Família, e continua sendo. Então, é muito importante para uma economia muito desigual como a economia brasileira, você transferir renda para as pessoas mais pobres. Outros países do mundo, vendo o sucesso do Bolsa Família do Brasil, instituíram programas de renda mínima para justamente alavancar suas economias. Então, eu acho que o Brasil precisa, sim, ter um programa permanente de transferência de renda. Temos o Bolsa Família. Se ele for reforçado e ampliado, melhor ainda. Nós não temos receio de que o povo melhore sua condição de vida. Ao contrário, lutamos a vida inteira para que isso acontecesse, e isso significará, se nós tivermos um programa sólido de transferência de renda, maior dinamismo da economia brasileira, do Nordeste e das regiões mais periféricas do país. Governador, boa tarde ao senhor, também bem-vindo. Carol Nogueira agora conversando com o senhor. Governador, esse crescimento de popularidade do presidente Jair Bolsonaro na sua região Nordeste, o senhor acredita que vai ter impactos nas eleições deste ano? Olha, eu não sei, os números e as pesquisas que você se refere são das diferentes da que eu conheço aqui no Estado.
Mas eu não discuto pesquisa, não comparo pesquisa, até porque o foco nosso tem sido em cuidar das pessoas, em cuidar dos seres humanos, principalmente quando a gente não teve o apoio até aqui do governo federal. Nós temos que abraçar, dar as mãos aos prefeitos e prefeitas para garantir vidas humanas. Então, nós não estamos preocupados nesse momento com avaliações. Agora, as que chegam até a mim não são similares a que eu vejo a imprensa, em especial do sul do país, comentar com relação à avaliação do presidente. Há, sim, sempre muito questionamento sobre a postura do presidente, sobre a responsabilidade do presidente pelas 104 mil mortes que hoje acontecem no Brasil. Então, vamos falar de pandemia, governador. O senhor está buscando aí, o Paraná iniciou esse tratado, né, com o governo russo para tentar trazer a testagem dessa vacina anunciada pelo Putin, e o governo da Bahia planeja fazer o mesmo, é isso? Em que pé estão as conversas aí com o senhor? Mas não adianta não, que depois eu vou voltar na política. Desculpe, Dani, mas cortou a pergunta. Eu não ouvi sua pergunta. Se não for incômodo, eu gostaria que você pudesse repetir rapidamente. Incômodo nenhum. O governo do Paraná iniciou tratativas com a Rússia, o governo russo, para trazer a vacina que os russos registraram e fazer a testagem dela, uma fase da testagem científica no estado. A Bahia quer fazer o mesmo, é isso? Em que pé estão as conversas? Sim. Nós tivemos uma reunião com a Embaixada da Rússia, formalizamos um documento de parceria, de protocolo de intenções, para que a gente pudesse testar, não só na Bahia, mas no Nordeste, nos estados do Nordeste, a vacina russa, fazendo aqui o teste e, quem sabe, se tudo der certo, o registro da vacina. Assim como fizemos na semana passada uma reunião com uma empresa chinesa, um conglomerado, na verdade, chinês, que tem duas empresas dentro da sua holding, que estão produzindo 2 tipos de vacina. E nós devemos estar assinando hoje, exatamente no dia de hoje, um protocolo de intenção com os chineses, com essa empresa chinesa, para fazer o teste dessas 2 vacinas aqui nos estados do Nordeste, não só na Bahia, porque nós estamos tratando como consórcio do Nordeste. Hoje esse protocolo deve ser assinado e, portanto, nós devemos estar ainda esse mês, espero, até o final do mês, quem sabe, iniciando o teste das 2 vacinas. Aqui na Bahia já acontece através da Irmandúcio, do Hospital de Irmandúcio, o teste da Pfizer, que é o laboratório americano. Então, nós temos alguns pacientes aqui tomando a vacina dentro do Hospital Irmandúcio, que tem uma parceria com o Instituto de Pesquisa. Então, seriam assim, mais 3 vacinas que seriam testadas aqui na região Nordeste. Acho que é melhor ampliar o leque, ter mais opções, até porque nós ampliaremos e estamos ampliando as parcerias científicas também, né, com a comunidade científica dos estados do Nordeste com esses países. Governador, muito se falou com relação à pandemia da Covid-19 na região Nordeste que poderia haver ali um efeito bumerangue, ou seja, a interiorização do vírus, em algum momento a capital mais uma vez ser sobrecarregada com relação a atendimento a pacientes que contraíram o novo coronavírus. Qual que é a situação de momento na Bahia, principalmente quando olhamos para as cidades do interior? Olha, nós estamos desde o mês de julho em queda da taxa de contaminação e do número absoluto de ativos. Estamos em queda na maior parte das regiões da ocupação de leitos de UTI. No caso da região metropolitana, em queda acelerada da taxa de ocupação. Algumas regiões ainda nós temos uma taxa de ocupação alta, especialmente a região hoje oeste, sul e extremo sul. As outras regiões estamos com baixa ocupação e reduzindo. E Salvador em queda acelerada. Nós não conseguimos ainda iniciar uma queda mais acentuada no número de óbitos. Na medida em que a doença foi para o interior, a gente percebeu uma certa resistência da população para procurar as unidades de saúde. Então, nesse momento,
nós estamos reforçando o pedido para que a população procure com antecedência as unidades de saúde. Eu acabei de chegar lá da cidade do interior, chamada Senhor do Bonfim, onde nós fomos abrir mais 20 leitos para atender aquela região, a região norte do estado. Governador, já que encerrando, porque a nossa janela de tempo ficou bastante curta, o senhor está tendo aí na Bahia problemas, falta, por exemplo, de medicamentos, de insumos para pacientes em estado mais grave e excesso de outros, como cloroquina, como relatado por alguns colegas? Olha, esse de fato é um problema não só da Bahia, do Brasil. Faltam alguns medicamentos para UTI. Nós não chegamos a ter a escassez absoluta, ou seja, não faltou, mas nós tivemos que, ao longo desses últimos dias, remanejar de uma unidade para outra, de uma região para outra e intensificar compras extras, mas de fato falta não só para... Perdemos o contato com o governador da Bahia, Rui Costa, que trazia todo o panorama da Covid-19 no estado e também tratando de alguns assuntos políticos, principalmente no que se refere ao crescimento da popularidade do presidente Jair Bolsonaro na região Nordeste. Isso, se conseguimos retomar o sinal apenas para que a gente possa se despedir do governador e agradecer a disposição dele. Pronto, voltou. Governador, para concluir, o sinal realmente está como nosso inimigo. O senhor falava, a gente quer se despedir do senhor com dignidade. Não, um forte abraço. E nós aqui, eu dizia que a taxa de contaminação está caindo e a taxa de ocupação de leitos também na capital. Na região sul, ela ainda é uma ocupação alta, não crescente, mas ainda é uma taxa elevada. E nas outras regiões também tem caído a taxa de ocupação. Muito obrigado. Nós que agradecemos, governador Rui Costa, conversando conosco ao vivo. Mais uma vez, governador, nosso muito obrigada.